Olá, turma! Outro vídeo, mais questões de Constituição do Brasil e Regimento Geral da Unesp, porque você estuda para o concurso público da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Questões cobradas em prova aplicada no primeiro semestre de 2026 são muito simples. As questões apresentadas neste vídeo, mas vai valer a pena. Existem alertas. Fique por aí. Legal? Conto com a sua participação, interação. Qualquer dúvida, escreva aqui no comentário. Vamos interagir. A interação ajuda meu canal a prosperar. Eu ajudo você, você me ajuda. Então, foi uma prova aplicada pela Fundação FAMESP. O cargo era psicólogo. E eu digo aqui nos vídeos do canal, não importa o cargo, o importante é o conteúdo, porque na sua prova, para seu cargo, você pagou a inscrição. Você não torra dinheiro. Se for para queimar dinheiro, vamos queimar um churrasquinho. Legal? Então, foi um processo seletivo, é diferente de concurso, mas questão é questão. Fazemos questão de apresentar aqui para você no vídeo. De Constituição, duas questões. A segunda, pura decoreba. A primeira também precisa decorar, saber, mas já vou chamar a sua atenção para isso aqui. A banca não é que se confundiu. Não, ela observou. O título primeiro da Constituição trata desse assunto. Princípios fundamentais. Porém, os princípios fundamentais contêm fundamentos, objetivos, princípios que regem as relações internacionais do Brasil com outros países, nações, mas não haveria como entrar com recurso e vou demonstrar para você. Não tem discussão. Então, vale para você testar conhecimento. De repente, alguém gritou aí, fácil demais, não cai assim, Fábio. Mas, pessoas começando os estudos. A gente começa do básico, depois nos aprofundamos nos conhecimentos, nos estudos. Se não sabe o simples, não sabe o complexo. Se não sabe aritmética básica, se não sabe somar, subtrair, como é que vai conseguir lá na frente fazer uma conta de equação de segundo grau ou matriz, logaritmo? Você tá louco? Então veja, questão 5, alertei. Questão 6, vamos começar por ela. A Constituição Federal de 1988, título 8º da Ordem Social. Eu falo para a galera, turma inscrita do canal. Isso aqui, galera, banca VUNESP, com V de vaca, V de vicissitude, V de vestibulares. Mas aqui estou falando de concurso público da Unesp. Você quer ser servidora, você quer ser servidor técnico administrativo na Unesp. Então, isso aqui, título 8º, está no conteúdo programático, lá nos conhecimentos gerais, em legislação, juntamente com o Regimento Geral da Unesp, porque da Constituição você estuda título 1, título 2, título 3, título 8, 4, 5, 6, 7, 9, etc. e tal? Não! São 4 títulos da Constituição. Então, o 8º da Ordem Social, nos últimos 3 anos em especial, querido assunto da banca VUNESP. E é legal porque começa realmente no artigo 193 da nossa Constituição Cidadã, Carta Magna, e que declara: a ordem social tem como base o primado do trabalho e a ordem social tem como objetivo o bem-estar e a sociais. O bem-estar e alguma coisa sociais, bem-estar social e algo social. O que seria aqui preenchido nesse campo? Igualdade, justiça, pluralidade, liberdade. E sobre pluralidade também haverá aviso importante no vídeo. Mas não é a resposta
da questão 6 dessa prova, aplicada, salvo engano, em março de 2006. Não é, por isso, a cor vermelha, porque falaremos mais sobre. Veja, a Constituição é uma questão de lacuna a ser preenchida. Ensina pra gente que a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a sociais. Basta preencher. Você leu, releu a Constituição. Estou preparando a audioleitura dos títulos da nossa Constituição que são cobrados na prova de concurso público da Unesp. Gostou? Tá legal? É como se fosse um spoiler. Haverá então no canal ao concurso um vídeo de audiobook, audioleitura, e aí você vai ouvir quantas vezes quiser. Título 1º, título 2º, título 3º, título 8º. Legal? Estou pensando, será que gravo todos os títulos em um só vídeo? Ou então eu gravaria 4 vídeos. O vídeo com a audioleitura do título 1º. O outro vídeo, a audioleitura do título 2º. Escreva nos comentários. Qual a sua sugestão, opinião? Qual a sua preferência? Vamos lá, então. A questão 6 é uma decoreba, bem-estar e a... Olha só, ainda bem que nos deixou o artigo definido feminino singular a, mas igualdade é feminino. Justiça, pluralidade, liberdade, tudo feminino. Então não ajudou. Mas você leu, releu, sabe da importância do título 8º e sabe que a resposta é bem-estar e a justiça sociais. E eu vou mostrar a fundamentação diretamente a partir da Constituição. Aqui na questão 5, veja, você observa nas alternativas, ainda que confuso, você falou, opa, a banca se equivocou na elaboração da questão. Falou de princípios fundamentais, isso não tem na CF. Tem sim, senhor, mas é o nome do título. Não está em artigos. Em artigos você vê lá objetivos fundamentais. Você vê princípios? Sim, mas os princípios que regem as relações internacionais. E começa pelos fundamentos. Fundamentos de quê, meu Deus? Fundamentos da República. Mas, esperto, você lê. Cidadania, valores sociais do trabalho, dignidade da pessoa humana, soberania, pluralismo político. Percebeu? Você estudou a Constituição e falou, opa, sociediva plu, soberania, cidadania, dignidade, valores sociais do trabalho, pluralismo político. Olha o grito do Fábio, porque agora você verá e você já entendeu que aqui na questão 5 é cobrado o conhecimento dos fundamentos da República, que estão entre os princípios fundamentais. Porque na respeito mútuo, você ficou na dúvida, direito de ir e vir está na Constituição, mas não no título 1º. Pluralismo político, legal. Estado democrático de direito, opa, é poético e é o que nós vivemos. E está nos princípios fundamentais? Não está, Fábio. Vou provar que está. Então vejamos, Constituição, título 1º, princípios fundamentais é o nome do título 1º da nossa Constituição. Artigo 1º trata dos fundamentos, mas leia o caput, cabeça desse artigo. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Constitui-se nossa República em Estado democrático de direito e também tem como fundamentos. A questão cobrou fundamentos, mas falou de princípios, então eu não poderia desconsiderar que Estado democrático de direito é um princípio fundamental. Por quê? Porque está na redação do artigo 1º, do título 1º, que fala dos princípios fundamentais.
Foi o que a banca colocou na questão. Veja em destaque aqui, ó, na cor amarela, princípios fundamentais da CF 88. Estado democrático de direito é princípio fundamental? É. No primeiro artigo, galera. Nossa república é Estado democrático de direito. Está nos princípios fundamentais do título 1º. Mas você, sagaz, perspicaz, percebeu. Ela, a banca, se equivocou. Na verdade, ela queria dizer, são fundamentos da Constituição. Ou então, são fundamentos da República de acordo com a Constituição. E aí sim, você observa, artigo 1º, sociedivaplo. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Olha agora, perceba o destaque, pluralismo político. Não é pluralismo partidário. Mas, Fábio, existem 30, 40, 50 partidos. E eu me lembro do partido Prona, do Enéas. Meu nome é Enéas! Tá bom, é um monte de partido. Um monte de partido político. Então, existe pluralismo partidário? Sim, mas pluralismo partidário não é fundamento da República. E eu destaquei República aqui no artigo 1º e fala aqui, e destaquei na cor azul, fundamentos, porque está no artigo 1º, que falou, começando os princípios fundamentais, que nossa república, formada por uma união que não se separa entre estados, municípios e DF, constitui-se em Estado democrático de direito e também tem fundamentos. Então, princípio fundamental, a República do Brasil é Estado democrático de direito? É princípio fundamental. Perfeito. E tem fundamentos? Tem, e são 5. Você vê, sociedivaplo. Você poderia considerar 6, porque tem os valores sociais do trabalho e os valores da livre iniciativa. Mas aqui são incisos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. Guardemos como 5 fundamentos da República. E lembrando, um dos fundamentos da República é o pluralismo político. Não é pluralismo partidário. Na sua prova está entre as alternativas a questão, a banca fala. É fundamento da República do Brasil. Alternativa A, pluralismo partidário. E seguem as alternativas B, C, D. E lá embaixo está valores da livre iniciativa. A pessoa mal preparada olhou A, guardou o mnemônico sociedivaplo, pluralismo, não percebeu que estava escrito na alternativa A, partidário, marcou A e errou. Era outra alternativa que falava da livre iniciativa. Tudo aqui em tela bastante importante. Voltando aqui, como eu disse para vocês, no título 1º, que fala dos princípios fundamentais, eu tenho o artigo 1º, que fala dos fundamentos da República. E diz ainda que a República é Estado democrático de direito, então é um princípio fundamental. O 3º fala dos objetivos fundamentais. O artigo 4º, tudo isso aqui no título 1º, princípios fundamentais. O artigo 4 fala dos princípios que regem as relações internacionais da República do Brasil com outros países. Por isso, relações internacionais. Brasil com China, Brasil com os Estados Unidos, Brasil com Chile, por exemplo. Entendeu? Então, a banca, olha só, estamos desbancando a banca que sempre tenta derrubar candidato. São princípios fundamentais da Constituição, o que está em A, cidadania, legal. Respeito mútuo não está nos primeiros artigos dentro do título 1º, que fala dos princípios fundamentais, a não ser que esteja ali nos princípios que regem as relações internacionais.
Mas você entendeu o que eu quis dizer. A banca queria perguntar: são fundamentos da República de acordo com a Constituição? E aí, como ela colocou princípios fundamentais, a alternativa escola poderia ser resposta da questão. Sim, porque soberania é fundamento da República. Estado democrático de direito está na redação do artigo 1º da Constituição, dentro do título 1º, que fala dos princípios fundamentais. Mas, claro, fazendo de conta que somos bobinhos, não é princípio fundamental que ela cobrou. Ela cobrou conhecimento sobre fundamentos da República. Então, de fato, é dignidade da pessoa humana e pluralismo político. Não é partidário. Então, eu tenho dignidade e o pluralismo. Na B, eu tenho os valores sociais do trabalho. Mas direito de ir e vir está adiante na Constituição, salvo engano, no artigo 5º, que também muito cobrado pela banca VUNESP em concurso público da Unesp. Respeito mútuo, me ajuda aí, como diria o Datena, escreva nos comentários. Está entre os princípios que regem as relações internacionais, relações da República Federativa do Brasil com outras nações, países, estados. Legal? Então ficou satisfeita? Ficou satisfeito? Você entraria com recurso? Escreva nos comentários 5, recurso. Você entraria com recurso? Porque onde já se viu uma questão com 4 alternativas, sendo possível 2 respostas? Claro que a banca e o gabarito foi a alternativa B, porque ela queria perguntar dos fundamentos, mas a banca se embananou e perguntou de princípios fundamentais, e esses princípios fundamentais são os fundamentos, o Estado democrático de direito, os princípios que regem as relações internacionais do Brasil com outros países, os objetivos fundamentais, e olha que loucura, há quem observou no momento da prova, questão 5, Fábio, entrei com recurso, porque cobrou princípios, cobrou fundamentos, a banca somou princípios e fundamentos, ou princípios e objetivos fundamentais. Pegou um pedaço do artigo 4º, pegou um pedaço do artigo 3º, princípios fundamentais, colocou na questão, não tem resposta. Tem sim, senhor, porque princípios fundamentais é o nome do título 1º, que abrange, abarca fundamentos da República no artigo 1º. Objetivos fundamentais no artigo 3º. Princípios que regem relações internacionais, artigo 4º. E, na própria redação da cabeça do artigo 1º, fala que a República Federativa do Brasil sim, constitui-se Estado democrático de direito. Tá bom? Mas não vamos perder tempo discutindo com a banca. O importante foram os alertas. Legal? E você viu que realmente bem-estar e a justiça sociais fundamenta a resposta B para a questão 6 dessa prova. Isso estudando para concurso público da Unesp. Legal? Agora sobre regimento geral. 2 questões. A de número 8. Não é possível que alguém errou. Fala para mim, galera. Vamos lá? Vamos na 7ª questão da prova. Eram 30. Segundo o artigo 170, tá vendo? O regimento geral da Unesp, ele começa do começo. Não diga, Fábio. Tá bom. Mas não tem artigo 1º, 2º, 3º. Ele começa do artigo 8º. 8º, 9º, artigo 10, 11, 12, e assim por diante. E vai até o artigo 176. O Fábio está errado? Escreva no comentário. Os colegiados e as comissões da Unesp só poderão funcionar com a presença de ou de seus membros, salvo casos de terceira convocação. Isso está no regimento. Quando há uma terceira convocação, eu não preciso desse quórum, dessa presença de alguém de seus membros. É metade e mais 1, 2/3 de seus membros,
2/5 de seus membros, 3/5 de seus membros. E aí, fácil, difícil? Vamos lá, galera. Estudando para o concurso da Unesp. Uma questão dessa, alguém tenho certeza que falou: meu Deus, não cai assim, Fábio. Tá bom, parabéns, você está no caminho certo, no rumo. Vamos buscar essa vaga então? Outra pessoa falou: nossa, eu não vi isso ainda no regimento, comecei a ler agora. Claro, está lá no finalzinho do regimento. Mas tudo no regimento, se não foi cobrado, pode ser cobrado pela banca. Está no conteúdo programático, dentro do edital, que é o documento legal que rege o seu concurso. Então você precisa estudar. Existem colegiados na Unesp, comissões na Unesp, e para que as reuniões dos colegiados, para que as reuniões das comissões aconteçam, para que esses colegiados e essas comissões funcionem, eu preciso da presença de... Nós veremos a fundamentação. Agora, olha a questão 8. A reitoria é órgão executivo da administração central e será dirigida pelo... Quem é a administração central? Você pensa na Unesp como um todo, na Unesp inteira. Toda a Unesp. 24 campos, 34 unidades universitárias. Entre as 34 unidades universitárias, eu tenho faculdades e eu tenho institutos. Por exemplo, o Instituto de Biociências é uma unidade universitária dentro de um campus da Unesp. Por exemplo, Faculdade de Odontologia de Araçatuba é uma unidade universitária da Unesp dentro de um campus universitário da Unesp. Mas aqui cobrou conhecimento. Reitoria é órgão executivo da administração central. Legal, realmente. Órgão executivo da administração, digamos, local, dentro de uma unidade universitária, é a diretoria. Tudo bem? Existem campos considerados complexos em que haverá o órgão executivo da administração do campus. E aí é o presidente do grupo administrativo do campus. Você poderia dizer presidência do campus. Legal? Mas aqui, de fato, nem precisaria trazer a fundamentação, mas eu trouxe. Alguém marcou diferente? Olha como que a banca quer que a pessoa escorregue na casca de banana. Eu estou falando a verdade ou eu estou falando mentira? Ela coloca o governador do estado de São Paulo, a pessoa estudando para o concurso da Unesp ou algum processo seletivo relacionado à Universidade Estadual Paulista. Quem não estuda o regimento olhou reitoria, dirigida por quem? Pelo governador do estado de São Paulo, porque a Unesp é paulista, é do estado de São Paulo. Mas claro que não, é dedicado reitor. Vamos às fundamentações? Artigo 170 e o 169, 2 vezes foi cobrado o conhecimento disso aqui, vestes talares. Tá bom. Mas o 170 fundamenta a resposta da questão. Presença da metade e mais um de seus membros. Eu preciso da metade e mais um dos membros do colegiado para que o colegiado aconteça, funcione. Eu preciso da presença da metade e mais um dos membros da comissão para que a comissão funcione, aconteça, exista a reunião. Metade e mais um dos membros. São 10 membros na comissão da Unesp. E haverá uma reunião. Se lá estiverem presentes 5, não há reunião. Por quê? Ué, metade está lá, Fábio. Mas são 10 membros. Eu preciso de 6. Metade de 10, 5. Metade e mais 1. 5 mais 1, 6. Metade e mais 1. Resposta da questão A. Legal? E reitoria dirigida pelo reitor. A diretoria é... E a diretoria de uma faculdade da Unesp? E a diretoria em uma faculdade da Unesp é dirigida por quem? E a diretoria de um instituto da Unesp é dirigida por quem? Diretoria de uma unidade universitária da Unesp é dirigida pelo diretor, juntamente com o vice-diretor. Então foi legal, gostou, que tal, quer mais? Inscreva-se no canal Estudando para Concurso Público da Unesp, Constituição do Brasil. Existe playlist resolvendo questões
de CF 88, de provas anteriores de concurso público da Unesp, especialmente as provas aplicadas, elaboradas pela banca VUNESP, Fundação VUNESP. Também 8 playlists sobre o Regimento Geral da Unesp. E, recentemente, uma playlist resolvendo questões de língua portuguesa. Questões de português cobradas em provas anteriores. O último vídeo foi bem legal. Mostrei e demonstrei questões sobre concordância verbal, concordância nominal. O pessoal achou bem legal. Inscreva-se no canal. Opa, já falei isso. Então deixe um joinha, um like. Ajuda demais, bastante, aqui o canal O Concurso do Fábio Nagata. Valeu, galera. Valeu, turma. Até o próximo vídeo. Bons estudos e até a sua aprovação.